Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Hoje é a nossa 32ª leitura. Sim. 32ª. E o livro que eu escolhi é este aqui, Les Loyautés, de Delphine de Vigan. Essa escritora, que é excelente, eu não recomendaria a vocês. Esse já é o terceiro livro dela que eu li. O primeiro que me arrebatou foi Rien ne s'oppose à la nuit, nada se opõe à noite. Un livre qui est devenu film, qui s'appelle Nos et moi, excellent film, excellent, Nos et moi. Ce que le jour doit à la nuit, o que o dia deve à noite. O segundo foi um livro forte, parece que tem alguma coisa de autobiográfico, e chama-se D'après une histoire vraie, segundo uma história verdadeira. Gente, o livro angustiante, mas muitíssimo bem escrito. E esse aqui é o terceiro que eu li dela, muito bom também. E o título, né? Reparem bem, Les Loyautés, as lealdades. Então, o que poderíamos dizer de lealdade? Antes de eu começar a falar do livro. Uns sinônimos para lealdade. Loyauté, sincérité, sinceridade. Honnêteté, honestidade. Complicité, cumplicidade. Sincérité, já falei? Sinceridade, não sei. Sincérité, quando a pessoa que é honesta com a gente, que é leal, né? Isso deveria ser comum, mas não é mais, não é tanto mais. Não sei o que aconteceu com a humanidade, né? Com a humanidade. Então, a gente também pode dizer que seria uma retidão, né? De caráter, uma pessoa em quem a gente tem confiança, uma pessoa em que a gente sabe que vai falar a verdade pra gente, né? E do que se trata o livro, Ângela? São, assim, uma sinopse rápida são 4 personagens. O que permeia o livro é muito doloroso, porque a última coisa que a gente suportaria ver é uma criança sofrer, né? Ninguém sofrer, claro, mas criança, né? Você vê a aflição de uma criança, o choro, e não tem quem ajudar, a solidão, a violência silenciosa, e fala do alcoolismo precoce. Então, nós temos o personagem principal, que é o Theo, um menino de uns 12, 13 anos. Ele vai ao colégio e ele tem um melhor amigo, que é o Matisse. E o Theo, ele é filho de pais separados, só que não são pais separados sensatos, né? São pais separados completamente desajustados, completamente. A mãe é movida pelo ódio. Como é que pode ser, né? Ela é movida pelo ódio que ela tem ao ex-marido. E bota nisso tudo, o Theo acaba sofrendo muito. Então ele tem a guarda alternada. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Uma coisa que dá muito certo, que a gente já tem amigos, né, que dá certo. Mas com ele não dá, porque o pai está desempregado há muito tempo, a mãe não sabe. Então o pai é absolutamente depressivo, apático. Ele tenta ajudar o pai, mas dificílimo. Então onde que ele arruma o apoio? Na bebida. Ele começa a beber escondido, no colégio. E arrasta com ele o Matisse, que os pais estão juntos e tal, mas que é assim, mais pela aparência. Pensando bem aqui, nesse livro todo mundo mente. É uma coisa horrível. Todo mundo faz questão da aparência. Eles vão pensar, né, como é que vai ser, eu tenho que mentir, não posso.
né, dizer o horror. E o Matisse, então, ele vive nesse lar, com os pais, a mãe fingindo que não nota que o pai não está nem aí para a hora do Brasil. E temos, graças a Deus, então temos, não, faltou a Cecília, que é a mãe do Matisse, essa aqui, que finge que está tudo bem, sofre a beça, e a professora. Acredita que eu esqueci o nome da professora agora? Helene, graças a Deus, imagina. li o livro agora. Então, essa professora, muito querida, ela também tem um passado violento, uma infância horrorosa, apanhou bastante. Então, ela na sala de aula, a gente que é professor, né? Eu tenho isso, a gente vê, o aluno é transparente, só você olhar. Você sabe dizer se ele está num bom dia, se não está, como é que você pode ajudar, né? Isso é uma coisa fundamental. Eu já ouvi muitas críticas com isso, por isso, desculpem o mau uso da preposição. Ângela, não se meta, você não tem nada a ver com isso, você dê a sua aula, eu não quero dar a minha aula e fingir que eu não vi nada. Isso é impossível. Impossível. Então você chama para conversar depois, você conversa, é o que você pode dar, o seu carinho, o seu amor, né? Tamo junto, né? Eu sempre disse para eles, só não tenha dinheiro. O resto, vocês contem comigo, que é um prazer poder ajudar, né? Pensem, isso é um dom divino, a gente poder, pelo menos, aliviar um pouco o sofrimento. Então, a Helene notou que o Theo não estava nada bem. Ele estava bêbado. Ela mandou para, como é que se diz, para a enfermaria, mas lá não adiantou nada. Não adiantou. E a enfermeira só olhou o externo, né? Só olhou a aparência, né? E a Helene não. Como ela já tinha, ela achava erradamente, como é que ela ia saber, que ele apanhava como ela apanhou. Não. É mais profundo, né? Se bem que apanhar é horrível, né? Mas o caso dele é uma coisa muito difícil, muito difícil. Acompanhar isso no livro todo, e ela, a Delfina, a escritora, ela não julga nada nem ninguém, ela conta, né? Imparcial. Ela é de 66, vocês façam as contas, 58. Menos 58, né? Ela tem 3 filhos e é bem casada e escreve muito bem, muito bem. Vamos começar? Ângela, já deu de papo. Esse aqui eu ficaria com vocês horas. Queridos, eu vou ler aqui primeiro, tá? Esse resuminho aqui. Theo, enfant du divorce, entraîne son ami Matisse sur des terrains dangereux. Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, s'inquiète pour Theo. Serait-il en danger dans sa famille? Quant à Cécile, la mère de Matisse, elle voit son équilibre familial vaciller au moment où elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils. Les loyautés sont autant de liens invisibles qui relient et enchaînent ces 4 personnages. Theo, né, que tem um nome lindo, né, Deus, filho de pais divorciados, arrasta seu amigo Matisse em terrenos perigosos. Helena, professora do colégio, que na minha época era o ginásio, o colégio, ela teve uma infância violenta também, coitada, sofreu bastante. E ela se preocupa por Theo. Estaria ele em perigo na família? Quanto a Cecília, a mãe de Matisse, ela vê o seu equilíbrio familiar vacilar, quando ela teria necessidade do apoio para proteger o filho. As lealdades são laços invisíveis que ligam
e encadeiam esses 4 personagens. Agora, aqui no livro, ele começa, né, que tem uma página, a primeira página, sem enumeração, ela diz o que ela pensa da loyauté, essa palavra tão importante, tão cheia de significado. La loyauté, ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés, les plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. As lealdades são laços invisíveis, são vínculos invisíveis que nos ligam uns aos outros. Vou ler mais devagar. Aos mortos como aos vivos, ligam os mortos assim como os vivos. São promessas que nós sussurramos e cujo eco nós ignoramos. O eco dessas promessas nós ignoramos. Lealdades, fidelidades silenciosas são contratos passados, firmados, o mais frequentemente com nós mesmos, conosco. Palavras de ordem admitidas sem tê-las ouvido, dívidas que nós abrigamos dans les replis, nos recônditos das nossas memórias. Essa lealdade. São as leis da infância que dormem no interior, dentro do nosso corpo. A preciosidade que é a infância. Os valores em nome dos quais nós nos mantemos eretos. Droit. Os fundamentos que nos permitem resistir. Os princípios indecifráveis, ilegíveis, que nos corroem e nos aprisionam. Nossas asas e nossos grilhões. Carcan vocês devem ter visto foto disso, os faziam esse horror com os escravos, né? Os prendiam pela cabeça, era um ferro, né? Então eles não podiam se mexer. Isso é o carcan, que eu não sei como é que chama esse horror. Então eu prefiro traduzir por grilhões, é algo que faz mal. Ce sont les tremplins, são os trampolins, são os meios, são as portas sobre as quais nossas forças se expandem, se deploiem. E as trincheiras onde nós enterramos os nossos sonhos. Essa é a definição da Delphine de Vigan para as lealdades, né? Essa qualidade da gente ser fiel e comprometido com o outro, né? Com o outro ou com alguma coisa. Você ser comprometido com a sua profissão, ser comprometido com o seu país, ser comprometido com os seus valores pessoais, né? E essa fidelidade, que a gente baseia na confiança, no respeito ao outro. Palavra difícil hoje em dia, né? Então, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, página 184. Allons-y, mes amours. Então, queridos, nesse ponto que eu estou, os meninos saíram, o Matisse
inventou para a mãe que ia para a Filarmônica com o Theo. A Cecília não é muito chegada no Theo. Ela não sabe por quê, mas ela não gosta dessa amizade do filho. É a intuição de mãe, né? Mas o que para eles comprarem bebida, o Matisse pega dinheiro na bolsa da mãe, a mãe nem nota. É porque tem muito, né? Porque senão a gente nota logo. E aqui eles haviam saído para beber. E eles estão numa praça, né? E o Theo bebeu tanto, que ficou prostrado. Matisse reste là, près de son ami, qui a l'air de dormir très profondément. Il s'approche de son visage. Il lui semble percevoir son souffle. Il le secoue plusieurs fois, mais Theo ne répond pas. Matisse se met à pleurer. S'il appelle sa mère, Cécile, il devra lui avouer qu'il n'est pas à la Philharmonique. Il a menti et trahi sa confiance. Elle va devenir folle. Surtout, elle va prévenir les parents de Theo. C'est le désastre. Et si quelqu'un vient chez son père, Theo lui en voudra toute la vie. Des données confuses et obscures qu'il ne parvient plus à décrypter tournent à grande vitesse dans sa tête. Une avalanche de menaces qu'il ne sait pas hiérarchiser. Il tremble de tous ses membres. Ses dents commencent à s'entrechoquer, comme les jours où il reste trop longtemps dans l'eau à la piscine. Il est l'heure qu'il rentre. Il doit rentrer. Il appelle Theo encore. Il le secoue, le supplie. Il essaie une dernière fois. Sa voix est devenue presque inaudible. Il dépose sa doudoune sur le corps étendu, puis il sort du square. Il prend l'avenue de la Motte-Piquet, puis la rue de Grenelle. Il regarde de nouveau l'heure, il court. Quelques minutes plus tard, il arrive en bas de son immeuble. Il compose les codes d'entrée et pénètre dans le hall. Il attend quelques secondes, le temps de calmer sa respiration. Il met la clé dans la porte et entend aussitôt les pas de sa mère qui l'attendait dans le salon. Elle ouvre les bras pour l'accueillir. Elle dit « Tu es gelé ?» Il se blottit contre elle. Elle caresse ses cheveux. Elle dit « Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Elle ne demande pas comment s'est passé le concert. Elle pense sans doute qu'il est trop fatigué et qu'il racontera demain. Dans sa chambre, Matisse ouvre le placard où sont habituellement rangés ses vêtements. Il est vide. Il regarde à l'intérieur plusieurs fois. Sous les draps, il essaie de fermer les yeux, mais des images envahissent sa tête, se multiplient et se diffractent, régies par la rotation d'un kaléidoscope invisible. Les couleurs sont de plus en plus vives et soudain, les images éclatées se rassemblent pour lui apparaître entières, parfaitement nettes. Ce sont les schémas du cours de Madame d'Estrée qui enflent devant ses yeux, même quand il les garde ouverts. Oh, un cœur gorgé de sang dont le rythme ralentit, et puis des poumons figés dans la glace, insérés dans une pellicule de givre, et puis du sang qui coule sur ses mains bleues. Il s'est redressé dans le lit, un sanglot muet déchire sa poitrine. Alors, il se souvient que Madame d'Estrée a donné son numéro le jour de la sortie au jardin des plantes et qu'elle a demandé à chaque élève de l'enregistrer. Que bom que ela passou esse telefone dela, né? Por que não? É a primeira coisa que eu faço. Né? A gente tem um grupo. Matisse fica ali, perto do amigo que caiu de tanto beber. Opa, caiu aqui. Matisse fica lá, né? Perto do amigo
que parece dormir muito profundamente. Ele se aproxima do seu rosto e lhe parece perceber a respiração do Theo. E ele o sacode várias vezes, mas Theo não responde. Matisse se põe a chorar. Se ele chamar a mãe, ele terá de lhe confessar que ele não está na Filarmônica. Ele mentiu e traiu a confiança da mãe. Manque de loyauté. Elle va devenir folle. Ela vai ficar maluca de pensar que o filho bebeu alguma coisa e está do lado de um menino coleguinha que bebeu mesmo. Sobretudo, ela vai prevenir os pais do Theo. E se alguém vier na casa... Aqui está dizendo, se alguém vier na casa do pai, nós diríamos, se alguém for na casa do pai do Theo vai ficar aborrecido com ele a vida toda. Porque ele não quer que ninguém veja o estado em que está a moradia do pai. Dados confusos, obscuros, que ele não consegue mais decifrar, decodificar. Muita coisa giram com grande velocidade na cabeça do Matisse, uma avalanche de ameaças que ele não sabe hierarquizar. Ele treme com todos os membros, seus dentes começam a bater, como os dias em que ele fica tempo demais na água da piscina. Está na hora de voltar para casa. Ele tem de voltar para casa. Ele chama o Theo, ainda, de novo. Ele o sacode, o suplica. Ele tenta uma última vez, a sua voz se tornou quase inaudível. Ele põe o seu casaco do Duna, é um casaco bem fofinho, que esquenta bem, sobre o corpo do Theo. Depois ele sai da praça. Ele pega a Avenida de la Motte-Piquet, depois a Rua de Grenelle, e ele olha de novo a hora. Ele corre. Alguns minutos mais tarde, ele chega embaixo do seu prédio, ele compõe o código de entrada e entra no hall. Ele espera alguns segundos, o tempo de acalmar a respiração. Ele põe a chave na porta e ouve logo os passos da mãe que o esperava no salão. Ela abre os braços para acolhê-lo. Ela diz, você está gelado. E ele se aconchega contra ela. Ela acaricia os seus cabelos e ela diz, não se preocupe, tudo vai dar certo, tudo vai se arranjar. Ela não pergunta como é que foi o concerto. Ela pensa, provavelmente, que ele está cansado demais e que ele contará amanhã. No quarto, Matisse abre o armário embutido, onde estão normalmente os seus roupas. Esqueci de dizer que a mãe está arrumando a casa toda, tirando tudo dos armários. E o armário está vazio. E ele olha de novo várias vezes, não tem nada no armário, que ela não arrumou ainda. Sob os lençóis, ele tenta fechar os olhos. Mas as imagens invadem a sua cabeça, se multiplicam e se desviam, regidas pela rotação de um caleidoscópio invisível. Tudo volta à cabeça dele, né? Imagina a cabecinha desse menino de 12, 13 anos. As cores estão cada vez mais vivas e, de repente, as imagens explodem, se reúnem para lhe aparecer inteiras, perfeitamente nítidas. São os esquemas da aula de Madame d'Estrie. São os esquemas que a Hélène, a professora, né, a professora a aula dela, da aula, e quando, naquela confusão da cabecinha dele, o que aparece claro agora, vocês vejam, né, são os esquemas da aula da professora Helena d'Estrie, que essas são os esquemas dela que aumentam diante dos olhos dele, mesmo quando ele os mantém, mesmo quando
ele os mantém abertos. Um coração cheio de sangue, cujo ritmo diminui, professora de biologia, né? E depois pulmões congelados no gelo, fechados numa película de geada, e depois o sangue que corre nas suas mãos, azul. Ele se levantou na cama, mesmo na cama, um soluço mudo rasga o peito dele. Então, ele se lembra que Madame d'Estrée, Helene, a professora, deu o número de telefone dela no dia em que eles foram ao Jardin des Plantes. Jardin des Plantes é mistura de jardim botânico, jardim zoológico, e que ela pediu a cada aluno que gravassem o telefone dela. Aí vocês imaginam o resto, né? Ele avisa, agora vocês têm que ler o livro, para vocês verem o final. E que esse telefone foi providencial, ela teve uma excelente ideia, né? Então, queridos, espero que tenham gostado. Será sempre um prazer de dividir esses meus prazeres com vocês. Um beijo em cada um.